Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade em estarmos juntos, louvando e enaltecendo o nome do nosso Deus. Neste dia que se comemora Dia dos Pais, estamos aqui agradecendo a Deus esta dádiva que Ele concede aos seus filhos de gerar filhos. E esta dádiva de Deus para os homens de gerar filhos, Ele também coloca sobre nós esta responsabilidade de cuidar de cada um que geramos. E a palavra de Deus, ela tem alguns versículos que nos orienta acerca do cuidado que devemos ter como pai, como esposo, como aqui foi falado, cuidado especial que temos com quem geramos. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Filho é herança do Senhor. Como filho é herança, Ele nos deu uma grande responsabilidade de cuidar desta herança. Quero trazer uma reflexão rápida para todos nós, pais que estão presentes à luz da Bíblia. Primeiro, já foi citado aqui, Provérbios capítulo 22, verso de número 6. A responsabilidade que devemos ter como pai. O sábio, no seu livro Provérbios, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E esse versículo nos mostra a importância de trazer aos nossos filhos a educação, de trazer aos nossos filhos uma orientação de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Nosso companheiro, irmão Elias, já frisou muito bem sobre a responsabilidade de sermos exemplos para os nossos filhos. Um pai de grande exemplo na Bíblia, que são vários, teve Abraão, um homem chamado por Deus, saindo de uma terra pagã, em obediência, para ser pai de uma grande nação. A primeira responsabilidade de Abraão, com este chamado de Deus, foi ser obediente ao Criador. Atendendo o chamado e obedecendo às ordens estabelecidas por Deus para alcançar esta grande promessa de ser pai de uma grande nação. Outro personagem bíblico que cuidou muito bem dos seus filhos foi o patriarca Jó, que gerou 10 filhos
e teve o cuidado na criação ao ponto de já estarem adultos, ele se preocupou com seus filhos para que eles temessem a Deus, obedecessem ao Senhor e não pecassem contra o próprio Deus que o servia. E esse patriarca buscava Deus de madrugada, orando, apresentando seus filhos a Deus, pedindo perdão, porém eles poderiam ter pecados quando se banqueteavam com outros, e o cuidado dele era que esses filhos não pecassem contra Deus. E quando o sábio nos dá uma instrução acerca de criar os filhos, de sermos exemplo, de guiá-los no caminho do Senhor, ele não está simplesmente nos orientando a falar, a ordenar aos filhos, a introduzi-los simplesmente por ordem, mas ele nos instrui a ser exemplo no caminhar, na obediência, no temor. E os filhos, olhando para cada um de nós, possa tomar exemplo da nossa vida, tomar o mesmo testemunho e servir a esse Deus com muita alegria. Nós temos uma grande responsabilidade de guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Apesar que nesses dias que estamos vivendo, a criação tem se tornado algo muito diferente daquilo que aprendemos e que talvez vivenciamos na nossa fase de infância, onde os nossos pais tinham aquele cuidado especial de ser exemplo para os filhos. O próprio Jesus, quando na sua infância, a Bíblia diz que ele estava sujeito aos seus pais. Jesus. E você pode conferir isso comigo no Evangelho do próprio Jesus, registrado pelo Dr. Lucas, no capítulo de número 2, e no versículo, se não falha a memória, de número 51, mostra que Jesus estava como menino, como criança, sujeito aos pais. Evangelho de Lucas, versículo de número, partido 49, ele lhes disse quando, de repente, não viram Jesus, Jesus tinha saído, e estava no meio dos doutores com 12 anos de idade, ensinando. E eles procuravam Jesus. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Hoje, infelizmente, amados irmãos, o cuidado de alguns com os filhos tem sido totalmente diferente daquilo que é necessário ser e ter.
pois os filhos, na sua idade de infância, às vezes tomam até as suas próprias decisões e controla os pais. E isso acontecendo, está simplesmente perdendo uma autoridade que foi dada por Deus de cuidar e ter os seus filhos sob a sua sujeição. Eu digo aos meus filhos hoje, eu tenho uma com 30 anos, mais velha. Vocês podem ter mais conhecimento secular do que eu. Vocês estudam mais do que eu. Pode ter o conhecimento científico, geográfico e outras coisas. Mas de experiência de vida, não. Por quê? Porque eu gerei vocês. E em toda a infância de cada um de vocês, procuramos dar exemplo e guiá-los no caminho do Senhor, de corrigi-los quando necessário. E todo o tempo foram sujeitos à liderança dos pais. Por isso que a Bíblia diz que devemos instruí-lo enquanto criança, ensiná-lo como exemplo de um pai obediente a Deus, ensinando em todos os segmentos aos seus filhos, porque pode até, quando ficarem velhos, tomar uma decisão que você não espera, mas aquilo que você ensinou e o exemplo que você deu, ele está registrado e marcado na vida do filho. Ele pode até errar, é livre para fazer as suas escolhas quando chega uma idade determinada. Pode até escolher coisas erradas, mas o que nós ensinamos, não só de palavras, mas como exemplo, fica registrado neles. E chega um momento que eles vão lembrar do que ouviu e do que vivenciou ao seu lado como um pai obediente, de exemplo a eles. Então vale a pena, por isso que a Bíblia nos exorta a este segmento. Instruir o menino no caminho que deve andar. Efésios no capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, criai-os na disciplina e na demoestação do Senhor. Nos dá uma instrução a termos nossos filhos, a criar os nossos filhos, a disciplinar os nossos filhos com amor, guiando-os num caminho da verdade e no amor de Cristo. Estou falando para pais crentes. E se tiver aqui um pai que ainda não tomou esta decisão de servir a Deus, vale a pena, como exemplo, ensinar os seus filhos e instruí-los. Segundo, já ouvimos de especialistas que a fase de ensinar uma criança é até os 6 anos de idade. O que elas aprendem neste tempo, nesta idade, isso vai percorrer em sua vida todo o tempo. A partir disto, ele vai aprender muito mais, mas o que ensina, o que disciplina nesta fase de idade, levará consigo toda a sua existência. Por isso que é momento de cada pai se dedicar aos seus filhos, ser o exemplo dos seus filhos, para que eles olhem para os pais, vejam uma vida exemplar
e tomar como uma regra e como exemplo, e vivenciar a sua própria vida no exemplo de cada pai, principalmente aqueles que conhecem a verdade de Deus. Instruir as crianças, porque hoje as nossas crianças estão sendo bombardeadas. Antigamente as escolas, um secular, ensinava os filhos até ser educados. Tinha uma instrução melhor para as crianças. Hoje não. Elas precisam nunca substituir uma criação dos pais, a educação que os pais dão aos filhos, escola. Ninguém nunca teve a possibilidade de ensinar melhor do que os pais quando eles se dedicam aos seus filhos. Prepara os seus filhos para o amanhã. Prepara os seus filhos para viver em uma sociedade que está corrompida. Uma sociedade que agora vive na inversão de valores. E é preciso os pais ter o conhecimento da parte de Deus e ser exemplo para que eles sejam preparados para quando sair do regaço dos pais, levar o ensino, o exemplo e nada corrompê-lo. Nada corrompê-lo. E esta responsabilidade cabe aos pais. Essa responsabilidade não podemos dar a ninguém, nem ao pastor da igreja, que é um pai espiritual, não. Os pais que têm um dever, porque Deus lhe deu como herança, essa dádiva é sua, abrace a responsabilidade, crie os seus filhos no temor do Senhor, e com certeza amanhã você vai se alegrar com seus filhos. São muitos pais que hoje choram, gemem, que suplicam, que não sabem mais nem o que fazer, porque quando puderam dar exemplo, não se preocuparam. Quando puderam introduzir os seus filhos no exemplo e servir a Deus, não fizeram, cresceram, se desenvolveram, mas não receberam uma educação, uma orientação, um exemplo de vida como deveriam. E hoje estão prejudicados. E como ele foi trabalhado desde o início, sem este exemplo e sem ensino, hoje se tem dificuldade, porque hoje ele já tem direito de escolha. Já fizeram as suas escolhas. E essa escolha, ela é dada a nós. Temos o direito de escolher. Mas nunca escolher uma consequência daquilo que escolhemos. Com as nossas escolhas acompanham as consequências de cada uma delas. Lembra do filho pródigo? Que tinha exemplo na sua casa. Que tinha ensino em sua casa. Que tinha um pai amoroso que o cuidava. Mas quando teve a oportunidade de fazer uma escolha, ele fez, porque é de direito. Mas fez errada. Não foi por falta de exemplo, fez a sua escolha. Mas as consequências vieram com ela. Mas o pai que tinha como exemplo, ao cair no fracasso, ele entendeu que não deveria ter tomado a decisão que tomou. E o que ele fez? Quis voltar para os braços do seu pai. Porque o exemplo não era o que ele tomou porque tinha direito de fazer a escolha. Mas com a sua escolha vieram as consequências e chegou um determinado momento que ele disse, nas minhas palavras, o que estou fazendo aqui? Preciso de voltar para o meu pai. Aleluia. 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 Tem muitos filhos que se desviam dos caminhos do Senhor. E às vezes é por falta de exemplo dentro do lar.
Porque enquanto poderiam dar como servo de Deus, não deram. E foi construída neles uma vida que não deveria. Mas eu digo aos amados, quando se teme a Deus, e quando aceita a responsabilidade dada pelo Senhor para educar os filhos e criá-los no temor do Senhor e na instrução, fica marcado em sua vida. Nunca eles vão esquecer. E vai chegar um momento que eles vão lembrar. Aleluia. Aleluia. Vale a pena. Se não valesse a pena, não receberíamos instrução da parte de Deus. Não é minha, é de Deus. Instruir o menino no caminho que deve andar. Às vezes não instrui como deveria, e quando crescem, tomam decisões, nós queremos agora a força, introduzi-lo, algo que era para fazer antes e não fizemos. E no lugar de restaurar, suscita a ira nos filhos. Por isso que vale a pena fazer enquanto há tempo, enquanto há necessário. Ser pai é dádiva e é maravilhoso. Quantos pais nós temos aqui nesta noite? Levanta-se a mão os pais que nós temos aqui. Temos vários pais aqui, que representam todos os pais. Lembre-se que o seu filho olha para você e para mim. Desde criança até a sua idade madura, que tem pai, continua ainda olhando para nós e tomando como exemplo. E você que é um pai ainda que não tomou a decisão de aceitar a Cristo e receber a instrução dada por Deus biblicamente, toma esta decisão. Teu filho vai precisar de ter você como exemplo, até servindo a Deus, para eles permanecerem servindo também ao Senhor. É decisão pessoal, mas quando criança ele não toma decisão pessoal, não tem a condição. Qual é a decisão que ele toma? Que o pai toma. Você toma decisão pelos seus filhos. O que você é, seus filhos vão lhe seguir. Lembre-se disso. A decisão que você toma, seu filho toma com você também. Porque ele toma você como exemplo. O pai deve ser exemplo. Se for exemplo mau, eles estão tomando para si também um exemplo mau. Vão entrar no mesmo caminho. Lembre-se que o amanhã dos teus filhos depende muito do que você ensina hoje. E com a responsabilidade que temos de Deus, não podemos criar os nossos filhos sem regra, sem disciplina, de maneira nenhuma. Aleluia. Até hoje, Deus cuida dos seus filhos. Aqui foi lido uma palavra que Ele disciplina os seus filhos, que Ele corrige os seus filhos. E quando necessário até açoita por amor aos seus filhos. Hoje a sociedade ensina o contrário, não é? Hoje o pai não pode nem disciplinar os seus filhos, nem corrigi-lo quando necessário, porque a lei protege os filhos para não ser corrigido pelos pais. Não é verdade? Mas eu digo a vocês, assuma a responsabilidade. Se você já fez isso até hoje, continue. Ensinando os filhos, educando os filhos. Para ensinar um filho não precisa de espancar não, só precisa de ser exemplo, somente. Eu quero contar um testemunho rapidinho aqui de um homem que não era evangélico. Seus filhos hoje são, mas ele nunca foi. Era um delegado civil, lá na cidade de Itambé. Os seus 2 filhos hoje são pastores da Igreja Batista, homens de bem, de exemplo. Eu ouvi uma vez ele dizendo lá num posto de combustível, eu estava lavando um carro, e eu estava sentado, eu não conheço, nunca dialoguei com ele, sei quem ele é, mas eu ouvi ele falando com alguém, dizendo, olha, eu nunca precisei de puxar a orelha de um filho meu. Nunca precisei. Só precisava olhar para eles. E ele entendia o meu olhar. E atendia aquilo que eles viam. E foram criados sem espancamento, sem agressividade,
por causa do exemplo que eu dei como pai e homem de bem. Pela bondade de Deus, eles tiveram encontro com Jesus já na sua idade adulto. Hoje são homens de Deus, mas tomaram exemplo do seu pai. Não era cristão, mas era um homem de bem. Porque para ser um homem de bem não precisa de ser um evangélico, ele pode ser um homem de bem. Mesmo sem ser salvo pela pessoa de Jesus, ele pode ser um homem de bem, um homem de exemplo, um homem educado, um homem que cria os seus filhos com educação, com respeito. E melhor ainda, se fizer isso no temor do Senhor, aí é melhor ainda. E assim eles tomaram a decisão, mas homem de bem, de moral, de dignidade, ele ensinou como exemplo. E eu nunca esqueci isso do que eu ouvi ele dizer. E eu conheço os seus filhos, eu conheço eles. Hoje é um pastor da Igreja Batista lá, um homem de bem, que casou, já gerou, casou com uma jovem da Assembleia de Deus, e já gerou filhos, não é? E hoje é um homem de bem, porque teve uma boa educação, e na sua idade adulta, melhor ainda, se encontrou com Jesus Cristo. Aí completou o que ele precisava para permanecer como exemplo também para as filhas que tem hoje. Então, amados, temos uma grande responsabilidade com os nossos filhos. O pai recebeu uma dádiva de Deus de gerar, mas também de cuidar. Não é gerar e abandonar. Porque muitos pensam que cuidar é simplesmente colocar o pão cotidiano na mesa. Isso é um dever do pai. Assistir às suas necessidades. É um dever. Além disso, educá-los. E não só em palavras, como exemplo de vida. Então, meus amados, é uma instrução breve, rápida para todos nós. Para todos nós. Eu sei que muitos aqui têm filhos, não é? Tem sido exemplo. Permaneça assim. Permaneça desta forma. Nunca abandone a sua responsabilidade. Não transfira ela para ninguém. Não transfira a sua responsabilidade de pai para ninguém. Ninguém. É sua. Ninguém ensina melhor do que você. Ninguém. Porque esta responsabilidade dada por Deus, Ele deu a mim e a você, que gerou, que é pai. Deus deu a você. Não transfira para ninguém. Não pague para ninguém educar os teus filhos. Você mesmo eduque como exemplo de vida os seus filhos. E eles levarão consigo para toda a vida o exemplo que você dar a eles. E pode ter certeza, se Deus permitir crescerem, e o Senhor não voltar ainda quando criança, vão ser homens e mulheres de bem. E você vai se alegrar com seus filhos. Não tem coisa melhor do que você gerar, criá-los no temor do Senhor, dar a instrução precisa, e você ver os seus filhos gerar filhos. Glória a Deus. Ensinar os seus filhos, porque já aprenderam com você e agora já estão aptos, prontos para gerar e também continuar com o mesmo ensinamento de vida, de exemplo aos seus filhos e assim prosseguindo. Isso é importante. Aquilo que você ensina hoje vai seguir na vida de toda a sua família. Então esta é uma responsabilidade dada por Deus a cada um de nós. Finalizo com Provérbios 23 e 24. Eu coloquei estes versículos hoje no grupo, parabenizando os pais, que diz assim: o pai do justo se regozijará. O que gerar um filho sábio, nele se alegrará. Nele se alegrará. Somos lembrados de que criar filhos sábios e justos é motivo de alegrar-se. É motivo de muita alegria. Possa ser que tenha pais que, repito, chorem hoje. Derrame muitas lágrimas. E talvez porque não ensinou como deveria. E hoje sofrem. Mas enquanto há tempo, enquanto Deus
deu essa dádiva a você, você gerou e está sobre o teu regaço, os teus cuidados. Zele, eduquem, seja exemplo, crie eles no caminho do Senhor e no temor do Senhor, para que amanhã você possa se alegrar com seus filhos, gerando filhos e dando alegria a cada um de nós. Fica esta reflexão para os pais nesta noite, os que estão aqui, os que estão assistindo, fiquem como uma reflexão para a nossa vida e para a nossa responsabilidade que temos ortogada pelo nosso Deus para gerarmos e criarmos no temor do Senhor. Finalizamos o culto nesta noite, fazendo um convite aos que entraram neste santuário, que ainda não tomaram a decisão de abrir o coração e aceitar o chamado de Jesus. Um dos maiores convites para o homem, para a mulher, para o ser humano, é o que Jesus fez. Quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós. Está inserido aqui toda a classe. O rico, pobre, cor escura, clara, leigo, doutor, pequeno, grande, autoridade ou não. Todos são convidados por Jesus. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos vós. Este é o maior convite que podemos receber, e este não é do pastor da igreja. Este não é um convite da igreja, este é um convite de Jesus. Vinde a mim todos vós. Aleluia. Querido, Deus te trouxe aqui nesta noite mais uma vez. Te faz um convite nesta noite, para você abrir o seu coração, receber e acatar esta chamada para a salvação, para perdão dos pecados, para a mudança de vida, para você voltar. Talvez você já tenha servido a Deus e se afastou, mas nesta noite Ele continua de braços abertos, querendo abraçar a tua alma, para que você volte aos braços dEle e seja cuidado por Ele. Não tem coisa melhor de ser cuidado pelo Pai. E aqui o Pai anunciado agora é o nosso Deus, o Criador. Onde está a primeira pessoa nesta noite que quer tomar esta decisão de entregar a tua vida a Cristo e de uma forma de agradecer esta dádiva que Ele tem concedido a você? E você caminhar com a tua família para uma eternidade, também a promessa dele, para aqueles que aceitam, aqueles que creem na sua ressurreição, no sacrifício da cruz, e abre o coração e recebe ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, nesta noite, onde está a primeira pessoa nesta noite? Tem um hino que diz assim: venha Cristo, que te chama com amor. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Mais uma vez. Venha Cristo. Venha Cristo.